Olá a todos e todas. Bem-vindos a esse projeto Resenha com Egressos, de realização da Universidade Católica do Salvador, em parceria com duas colegas maravilhosas do período do mestrado, Sara Santa Rosa, e agora sendo entrevistada, fazendo parte dessa resenha, Luísa Espínola. Muito feliz com a presença de vocês. E aí, o tema de Luísa. O tema de Luísa é extremamente atual, é um tema que nos traz muitos questionamentos e se trata de o tratamento do spoof conforme a legislação penal brasileira. Uma análise sobre a tipicidade dessa técnica para acessar contas de e-mail e aplicativos. E aí, Lu, o que te fez escolher esse tema e escolher fazer o mestrado na Universidade Católica? Olá, pessoal. Primeiramente, gostaria de destacar que é um prazer estar aqui conversando com vocês e participando desse projeto que é tão especial para todos nós do PPGD UXAL. Então, Lahiri, começando bem do começo, eu fiz grupo de pesquisa enquanto eu estava na faculdade, eu sou egressa da UFBA, e eu sempre gostei da carreira acadêmica, de pesquisar temas novos, principalmente. Eu sou filha e neta de professores universitários, e acredito que isso tem influenciado bastante nas minhas opções profissionais. E desde que eu saí da faculdade, eu já tinha certo que eu queria fazer mestrado. Então, surgiu a oportunidade, nós fomos da primeira turma do PPGD UXAL, e logo que abriu, eu achei que fosse uma chance daquelas assim que eu não poderia perder de inaugurar esse programa, que com certeza foi elaborado com todo o cuidado que o corpo docente e discente é realmente muito bem preparado. E, então, sobre a escolha do tema, na verdade, esse não era o tema que estava no meu projeto quando eu ingressei. Eu queria falar algo mais voltado à responsabilidade, a direito penal empresarial, a responsabilidade de dirigentes da empresa em caso de violação dos direitos humanos, que era uma coisa que eu achava que era mais próxima à proposta do PPGD UXAL, que é direitos fundamentais e alteridade. Mas, ao longo do tempo, eu fui meio que me desencantando com esse tema. Eu acho que, talvez porque eu já tenha escrito antes sobre ele, ou... Enfim, me surgiram outros questionamentos em mim que eu achei que despertavam mais vontade de escrever sobre direito penal informático do que sobre direito penal empresarial. Então, teve a situação da Vaza Jato, que foi realmente causou uma comoção nos meios de comunicação, no meio jurídico, no meio político, e me interessou saber qual foi a técnica utilizada para invadir a conta do aplicativo daquelas pessoas, para ter acesso àquelas mensagens, porque, não, diferente do que as pessoas pensam, não foi assim um vírus de computador, qualquer coisa parecida. Na verdade, foi uma técnica que é até bem simples. E aí, enquadraram essa conduta no tipo penal de violação de dispositivo informático. Só que, por ser um tipo penal extremamente abrangente, que não diz, por exemplo, o que é um dispositivo informático, pode ser um computador, pode ser um notebook, pode ser uma conta de e-mail, uma conta de aplicativo, um celular, pode ser um mouse, e também diz que é mediante violação de mecanismo de segurança. Os termos desse tipo penal são muito imprecisos, e isso despertou uma curiosidade em mim, que eu falei assim, não, acho que isso merece uma dissertação, até porque segurança segurança informática e privacidade de dados e comunicações é um tema que está cada vez mais em voga. E eu escolhi esse tema antes desses tempos pandêmicos chegarem, e acredito que agora, como a comunicação está cada vez mais sendo feita por videoconferências, aplicativos,
Trata-se de um tema que vai despertar cada vez mais curiosidade e mais preocupação do meio acadêmico em relação a ele. Bom dia, minha gente. Bom, depois do que Lahiri já trouxe aqui para a gente na introdução, Lu, eu quero começar te fazendo uma pergunta. Dei uma olhada na sua dissertação e fiquei com algumas curiosidades, e essa é a principal. Você acha que o caminho, no caso, diante de tantas questões aqui apontadas por você e por Lahiri, é o embrutecimento, no sentido do afastamento do mundo online? O mundo em redes, ele pode ser perigoso e não ser tão encantador como se pensa? Bom, Sarinha, essa pergunta ela é muito oportuna, porque em um dos capítulos desse trabalho é mencionada a obra Sociedade de Risco, rumo a uma outra modernidade, do sociólogo polonês Ulrich Beck. A tese dele é que quanto mais o mundo vai ficando complexo, mais ele vai ficando perigoso, porque vão sendo criados novos riscos. Por exemplo, vou falar da minha área de pesquisa, que é o direito penal. Já haviam sendo construídos outros ramos do direito penal, como o direito penal econômico, crimes financeiros, e também o direito penal empresarial, principalmente no que tange para avaliar a culpa a responsabilidade do dirigente de empresas quando crimes são cometidos pelos meios dessas. Aqui o nosso país não admite a responsabilidade penal da pessoa jurídica, mas em outros países isso é possível. Aqui a gente só admite a responsabilidade penal da pessoa jurídica em crimes ambientais. E decorrente dessa complexidade que foi criado o direito penal informático. Então, para responder sua pergunta, sim, o mundo em geral ele está ficando mais perigoso, assim como no campo das redes sociais e dos aplicativos de comunicação. Hoje, praticamente todo mundo conhece alguém que já caiu em um golpe do WhatsApp ou de outro aplicativo nesse sentido, de pedindo dinheiro, se fazendo passar por outra pessoa. E a tendência é quanto mais coisas vão surgindo, mais como é que eu posso dizer, mais riscos vão sendo criados e a população vai ter que aprender a lidar com essa complexificação do ambiente informático. Entendi. Então, aquela história de você tem sempre dois lados, né, da mesma moeda. Você tem o lado do 5G, como o Lahiri trouxe, do mundo literalmente extremamente conectado, e tem a consequência ruim, né? Eu acho que não foi eu que escrevi a dissertação, mas eu penso que a gente tem que saber dosar também as coisas, né? Para não descambar muito para um lado, nem muito para o outro. Como tudo na vida. Exato. Eu vou passar a palavra para o Lahiri, que eu sei que ele também tem pergunta para lhe fazer. Obrigado, Sara. Dando continuidade e aproveitando a pergunta que Sara fez, eu acho interessante, Lu, que diante de tudo que falamos, o como tem se avançado nessa área da internet. Hoje a gente fala sobre a internet das coisas, tem essa disputa entre a China e os Estados Unidos sobre a implantação do 5G aqui no país. E aí eu queria saber de ti, como você vê a questão da inclusão, do acesso à internet como um direito fundamental, num país cheio de desigualdades como a gente tem, como o Brasil, e de uma dimensão continental, onde você vê pessoas que têm acesso a 5G, enquanto outras não têm acesso nem a internet nas escolas. Como é que você vê isso? Então, eu acredito que o acesso à internet ele deve ser considerado parte do direito fundamental à comunicação, porque ele a necessidade de ter esse acesso está cada vez fazendo mais parte das atividades rotineiras das pessoas. Se antes a maioria da população precisava ter no mínimo uma conta de e-mail que fosse para desempenhar atividades cotidianas, como por exemplo ter acesso a serviços bancários, com a pandemia a população ficou ainda mais dependente da internet. As aulas de boa parte das escolas e faculdades foram colocadas no formato EAD, inclusive nós fizemos nosso estágio docência todo por EAD. Foi uma experiência completamente nova
para todos nós nesse sentido. E ainda falando do nosso meio, as audiências judiciais estavam sendo feitas por videoconferência. Ou seja, nós que já éramos dependentes da internet, nós nos vimos ainda mais dependentes, porque o contato, como o contato físico não era possível, basicamente toda a comunicação era feita por aplicativo de videoconferência. Então, sim, acredito que a inclusão informática ela deve fazer parte do direito fundamental à comunicação, mesmo porque ela viabiliza a concretização de outros direitos, como o direito à educação, como eu havia comentado, das aulas, as escolas e as faculdades estarem todas no formato EAD, e também direitos como acesso à justiça, uma vez que, durante esse período, boa parte das audiências de conciliação e audiências judiciais passaram a ser feitas por aplicativos e programas de videoconferência. Muito legal, muito interessante. Bom, ainda dentro do assunto, mas puxando uma temática um pouquinho diferente, há alguma forma de combate, Lu, no mundo da questão do spoofing no âmbito criminal? Se houver, qual seria? Porque eu lembro que você fala na sua dissertação sobre essa situação em outros países, né? Faz uma espécie de direito comparado. Mas eu não entrei a fundo, eu queria saber se existe realmente uma forma de combate, e se existe, qual seria essa forma de combate ao spoofing, spoofing, não é isso? Isso, spoofing, no mundo em si, no âmbito criminal. Bom, Sara, essa pergunta é muito oportuna porque, inclusive, me permite esclarecer o que é spoofing. Se trata de um ardil, uma artimanha, como é que eu posso dizer? Uma espécie de armadilha para a pessoa incauta, ela clica num... existem vários tipos de spoofing, mas, por exemplo, ela pode clicar em um link e dar acesso a um site falso, que ela pensa ser o site do banco dela e, na verdade, não é. No caso no caso que eu me debrucei como exemplo, da Vaza Jato, fizeram um tipo de, como é que eu posso dizer, fizeram um tipo de armadilha para essas pessoas, para que o código que dá acesso ao Telegram, o código de verificação, do mesmo jeito que nós temos em outros aplicativos, como o WhatsApp, fazer que o código de acesso ao Telegram fosse parar na caixa postal, e eles tivessem acesso, no caso os hackers, as pessoas que invadiram os celulares dessas autoridades envolvidas na Lava Jato, no caso o código caísse na caixa postal, essas pessoas conseguiram ter acesso à caixa postal, e foi assim que elas conseguiram o código de verificação para adentrar na conta de aplicativo dessas pessoas. Então, assim, o spoofing nada mais é do que uma nova artimanha, uma nova falcatrua, por assim dizer, para poder enganar, principalmente pessoas que não têm muito, como é que eu posso dizer, muita familiaridade com dispositivos informáticos, para poder enganá-los e tirar alguma vantagem. Eu acredito que no âmbito jurídico, tanto os legisladores quanto nós, os juristas, elas não podem ficar presas nas suas bolhas e ignorar os conhecimentos produzidos em outras áreas. Ou seja, é preciso que as pessoas estejam dispostas a aprender pelo menos um pouco sobre assuntos que não estão dentro do âmbito delas de formação profissional e acadêmica. Por exemplo, nós, da área do direito, a gente não pode ficar fechado nas nossas caixinhas. Esse é um tema que dialoga com a tecnologia da informação, com os setores da comunicação. E é aprendendo mais nós juristas e os legisladores também podem contribuir para que sejam desenvolvidas melhores leis nesse sentido, e também o combate ao spoofing. Eu acho que o combate ao spoofing não deve começar no âmbito jurídico, mas no âmbito real. Eu acho que a educação informática, acesso à educação informática, não só aprender a mexer no computador, mas também aprender a identificar esse tipo de artimanha para não ser lesado no ambiente informático, que é importante para evitar os danos causados pelo spoofing. Entendi. Então, esse teria sido o caminho que foi percorrido no caso, por outros países, né? E você defende que seja trazido para dentro do Brasil na mesma perspectiva.
Na verdade, cada legislação ela tem suas especificidades. Por exemplo, a gente, no tipo penal de invasão a dispositivo informático, não dizem o que é um dispositivo informático. Em legislações de outros países já dizem o que é, se é qualquer dispositivo com acesso à internet, ou não necessariamente tendo acesso à internet, pode ser uma rede privada, por exemplo, uma rede que só os computadores daquele lugar se conectem, que não tenha conexão com o resto do mundo. Então, assim, por conta disso, a gente não pode dizer que existe um caminho pelo qual os outros países estão percorrendo, que é uma tendência que o Brasil siga por esse viés também. Cada país desenvolve a sua legislação de acordo com as coisas que vão acontecendo, né, e a necessidade que vem sendo percebida pelos legisladores de regular algumas condutas como essa no ambiente informático. Dentro da ideia do fato social, né? Entendi. Por aí. Lahiri, a palavra está contigo. Muito bom, viu, Lu? Muito bom, o esclarecimento foi ótimo. E aí, dando sequência também, outra coisa que me surgiu assim de curiosidade sobre o seu trabalho foi o fato de, por exemplo, o tratamento dado a determinados fatos pelo direito informático. O que você acha, por exemplo? A gente tem dois exemplos, como o caso de Carolina Dickmann e de Ciccarelli, que foram responsáveis por acelerar determinados processos dentro do Congresso para a elaboração de algumas leis e alguns mecanismos de proteção. Mas a gente não vê essa mesma velocidade, essa mesma atenção para outros casos que atingem a população de forma geral ou até determinados indivíduos fora desse estereótipo, né? Então, por exemplo, a gente teve na época da Marielle, que foi vítima de discurso de ódio, que foi assassinada, que teve fake news sobre ela, e teve vários tipos de ataques nas mídias, nos dispositivos informáticos, e isso não gerou esse mesmo movimento. Assim como a gente também tem nas pessoas comuns também, não foram gerados. Você acha que isso é um pouco de uma discriminação estrutural, de um racismo estrutural? O que é que você acha sobre isso? Alguns indivíduos, quando são submetidos a crimes, o processo é acelerado. Outros é meio que ignorado. Então, Lahiri, para situar melhor o pessoal, eu vou explicar aqui brevemente. A Lei 12.737 de 2012, ela é informalmente conhecida como Carolina Dickmann, porque foi essa lei que criou o crime de invasão de dispositivo informático, que é o 154A do Código Penal, sobre o qual o meu trabalho se debruça. O que aconteceu? Em 2012, a atriz Carolina Dickmann, ela começou a ser ela foi extorquida em virtude de fotos íntimas que foram retiradas de seu computador pessoal. Conseguiram hackear lá, não sei exatamente qual foi a técnica que usaram, mas conseguiram hackear o computador dela, pegaram essas fotos íntimas e estavam extorquindo ela. Falaram, olha, ou você me paga o valor que eu estou pedindo, ou eu vou sair divulgando essas fotos por aí. Então, por conta desse evento, percebeu-se que o Brasil não possuía uma definição específica de um crime de violação ou de invasão a sistemas ou dispositivos informáticos. Então, criou-se o 154A do Código Penal, que é a invasão de dispositivo informático. O que está escrito na letra da lei: invadir dispositivo informático alheio, conectado ou não à rede de computadores, mediante violação indevida de mecanismo de segurança, com o fim de obter, adulterar, destruir dados ou informações sem autorização expressa ou tácita do titular do dispositivo, ou instalar vulnerabilidades para obter vantagem ilícita. Pelo que eu pesquisei, já vi iniciativas nesse sentido, de elaborar leis para punir esse tipo de conduta. Os hackers
ou hackers, como as pessoas chamam, mas foi preciso que uma pessoa famosa fosse vítima desse tipo de extorsão para poder criar uma maior comoção social, para que o legislativo ele andasse mais rápido. E isso é normal, situações que eu tenho certeza que essa situação deve ter acontecido com mais pessoas. Se não através do hackeamento, da invasão do dispositivo informático, de outra forma que uma pessoa tenha pegado, por exemplo, copiado fotos no pendrive de outra para poder extorquir, mas só quando acontecem com pessoas públicas, com celebridades, é que esse tipo de situação ganha uma maior repercussão social. Por exemplo, os casos de racismo praticados no ambiente informático, eles são mais divulgados quando acontecem com pessoas famosas. Por exemplo, em 2015, a atriz Thaís Araújo, ela fez uma denúncia à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática do Rio de Janeiro por conta do crime de injúria racial praticado nos comentários em uma de suas redes sociais. E mais outra, saiu uma pesquisa na Folha de São Paulo em maio desse ano, segundo a qual 1 em cada 5 jogadores brasileiros que estão jogando em times europeus já sofreu racismo nas redes sociais. Então, assim, crime de injúria racial, principalmente agora com a facilidade das redes sociais, que as pessoas não precisam mais estar uma na frente das outras para se ofender. Você pode simplesmente digitar lá um comentário na rede social da pessoa que viole a honra dela de alguma forma para que ela se sinta ofendida. Então, assim, esses casos que acontecem essas situações que acontecem com pessoas públicas e celebridades, elas vão necessariamente dar alguma repercussão a mais do que se acontecesse com pessoas comuns. Então, assim, acredito que, dependendo da situação e dependendo da pessoa, pode sim ter um tratamento diferente. Muito boa a sua resposta. Então, assim, mostra mais uma vez que a gente trata o fato social diferente a depender de como é a pessoa que é vitimada, e também mostra a importância dessas celebridades em se engajar em determinadas causas, porque não só apenas quando elas são vítimas, né, mas também quando vem dar voz a pessoas que, de maneira geral, são silenciadas, né? Então, acho que é importante a gente trazer esse debate, essa discussão sobre os crimes que agora estão migrando, né, para o meio digital, né? Sarinha, contigo. Ela que acompanhando o debate de vocês. Lu, deixa eu lhe fazer minha última pergunta, derradeira. Na sua opinião, a prática do spoofing, ela deve ser compreendida como uma conduta criminosa ou basta a sua resolução dentro do âmbito civil? Bom, é ensinado para a gente na faculdade que o direito penal deve ser a última ratio, né? E conforme a gente já tinha conversado antes, o mundo está cada vez mais complexo. Quanto mais complexidade, mais riscos. Então, assim, eu acredito que a invasão de dispositivos informáticos, ela deve ser considerada uma conduta criminosa, mas que a legislação a brasileira, especificamente, que foi sobre a qual eu estudei, deveria ser aperfeiçoada, aprimorada sobre esse assunto para proporcionar uma melhor proteção às pessoas no geral. Entendi. Obrigada, porque realmente eu estava com essa indagação, né? Porque você fala como é que tá, como é que deveria ser, e a questão de ser última ratio, será que existe uma discussão que o Código Penal é muito inflado, então seria um caso de inflar o Código Penal ou não inflar, mas essa questão do aperfeiçoamento faz todo sentido. Pronto, então vou para a minha última também pergunta, para a gente fechar esse bloco, que aproveitando o que Sara comentou, outro problema que eu vejo, Lu, é a presença desses termos abertos, né? Assim, esses conceitos abertos muito na nossa legislação, que dá margem a uma subjetividade interpretativa muito grande. Isso a gente vê que, na prática, dá margem a você selecionar quem é punido e quem não é punido. E a gente tem vários exemplos na nossa legislação, principalmente na área penal, né? Quando você vê usuário e traficante, a gente tem
A gente não tem um conceito fechado. Qual é a dificuldade, assim, já que você trabalha com um tema que é muito atual, que alguns conceitos não são de domínio público, então são muitos conceitos que são de fora, não são aqui do Brasil. Como é que você vê essa questão? Como é que poderia ser feito para melhorar essa definição? Um glossário jurídico de termos do direito informático? Qual é a sua sugestão para resolver isso? Vamos lá, Riri, obrigada pela sua pergunta. Então, esse é um questionamento que eu me fiz bastante durante o desenvolvimento desse trabalho, porque a dificuldade reside em dois pontos. Primeiro, que nós não temos ainda uma inclusão informática muito densa no Brasil. Tem gente que não tem acesso nem à energia elétrica, quanto mais à internet. E isso, por conseguinte, dificulta uma maior educação nesse sentido das pessoas no ambiente informático, aprender a se proteger de determinados riscos, a colocar um antivírus no seu computador ou notebook. Então, assim, a gente primeiro precisa vencer uma barreira que é a inclusão informática antes da gente viabilizar a educação informática. E quanto ao âmbito jurídico, acredito que a dificuldade reside no fato de que juristas e legisladores não estão totalmente dispostos a promover um trabalho interdisciplinar durante o processo legislativo. É como diria Isaac Newton, né? O que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. Ninguém sabe tudo. Então, para elaborar boas leis relativas à informática, é necessário que o Poder Legislativo consulte não apenas uma comissão de juristas que estudem essa interface entre o direito e a informática, como também especialistas em tecnologia da informação, porque os termos usados nesse artigo do Código Penal, eles são extremamente vagos, como você mencionou, violação indevida de mecanismo de segurança. O que é um mecanismo de segurança? O antivírus é um mecanismo de segurança, no caso, essa dupla verificação que eu mencionei, para acessar aplicativos como WhatsApp e Telegram, ou mesmo a conta de e-mail, ela pode ser considerada um mecanismo de segurança. O que seria um dispositivo informático? Um computador, um mouse, um celular com acesso à internet, como você já tinha mencionado no início da nossa conversa, agora está chegando a internet das coisas. Uma geladeira agora vai poder ter acesso à internet. Ela poderia ser considerada um dispositivo informático também? Ou seja, são várias minúcias que não foram consideradas quando essa lei, a Lei Carolina Dickmann, estava sendo elaborada, muito por conta dos legisladores quererem resolver o problema assim o mais rapidamente possível, porque como nós falamos, quando atinge uma pessoa famosa, uma pessoa pública, a repercussão social cobra uma resposta do legislador que seja mais incisiva. Só que, às vezes, eles querem trabalhar rápido demais e nem sempre as coisas que são desenvolvidas muito rapidamente, elas conseguem efetivamente resolver o problema. Então, acredito que deve haver essa interface entre juristas, legisladores e profissionais da área de comunicação e de tecnologia da informação, porque só assim nós vamos ter leis com termos precisos para que a aplicação das normas relativas à informática não fique apenas a cargo do intérprete. Muito bom. Eu sinto essa falta, assim, eu acho que o processo legislativo, ele tem muitas deficiências, principalmente quando aborda essa questão. Acho que deveria haver mais audiências públicas, a presença a oitiva, né, a ouvida, né, de especialistas, a consulta a especialistas, para que a gente tenha leis que sejam realmente eficientes, que não sejam leis só para leis para inglês ver, que é tão comum na nossa história, né? Volto a dizer que parabéns aí pelo seu trabalho, ele é muito rico e ele suscita muito mais. A gente podia ficar aqui, né, Sara, batendo bola de vários questionamentos que poderiam surgir do seu trabalho, mas vamos passar para o próximo e último bloco agora.
Bom, minha gente, bom, Lu, chegamos aqui ao nosso terceiro e último bloco. E eu quero saber o que você pensa, né, sobre sua própria dissertação, porque nós falamos aqui sobre privacidade, sobre direito à privacidade, direito à honra, a questão de um país que não tem acesso à energia elétrica, discute acesso à internet, a questão da inclusão social. Lahiri trouxe a discussão ali sobre indivíduos que protagonizam questões polêmicas e a personalidade dessas pessoas, a importância dessas pessoas dentro da sociedade, sobre o direito comparado, né, de olhar para o Brasil e ver a realidade do país, como você trouxe, e literalmente analisar essa questão do direito penal informático como gerado por um fato social. E eu queria saber, depois de tantas ponderações que nós fizemos sobre o seu próprio tema, sobre como que você entende que ele pode ser aplicado na prática nos dias atuais. Bom, Sara, segundo aquela máxima que praticamente todos nós ouvimos na faculdade de Direito, o direito é o último vagão do comboio das transformações sociais. Então, quanto mais a sociedade vai se tornando complexa, novos riscos vão sendo criados, conforme a tese de Yuri Speck. Então, acredito que o meu trabalho ele seja só o comecinho de outras pesquisas desenvolvidas nesse sentido, sobre temas relacionando informática e direito, porque as coisas vão mudando, vão se tornando mais sofisticadas, novas formas de comunicação vão aparecendo. Por exemplo, há 10 anos atrás, praticamente não se falava em aplicativos de transmissão de mensagem instantânea, como o WhatsApp e o Telegram. E hoje já sabemos que podem, inclusive, ser cometidos golpes mediante esse tipo de aplicativo. E eu acredito que a principal questão do meu trabalho precisamos desenvolver uma legislação sobre o âmbito informático melhor do que a que nós temos hoje, porque a tendência é que as situações em geral se tornem mais complexas, mais diferentes, e o direito penal ele não pode abarcar tudo, não é? Mas então outros âmbitos do direito também vão ter que dialogar com essa questão do direito e a informática. Por exemplo, o direito civil vai ter que aprender a tratar das criptomoedas. O direito empresarial vai ter que aprender a tratar de iniciativas novas, como startups. O direito do trabalho vai ter que agora se relacionar com situações novas, como o trabalho por videoconferência, como estamos vendo agora em tempos pandêmicos. Então, eu acredito que essa reflexão sobre a relação entre direito e informática é o que eu gostaria de aportar por meio desse trabalho para uma aplicação na prática. Bom, agradeço as suas palavras, agradeço a sua dissertação, sua contribuição tanto para o meio acadêmico, científico, como aqui para a gente. E assim eu finalizo, né, esse nosso primeiro episódio da Resenha com os Egressos. E me despeço de vocês. Lahiri, quer falar alguma coisa? Ou só dar um tchauzinho também? Sara e Lu, acho que tudo que tinha a ser dito, quer dizer, ainda tem muito mais coisas para ser dita, mas assim, o que a gente podia extrair nesse momento, a gente extraiu da melhor forma possível. Então, só quero agradecer a presença de Luísa nesse projeto, que já começa grande, e a presença de Sara como minha parceira aí de perguntas, de entrevista, e sucesso, viu, Lu? Eu que agradeço as perguntas, as contribuições e a presença de vocês aqui para a gente começar esse projeto que certamente promete muito desenvolvimento ainda dos temas novos que as dissertações do PPGD UCSAL estão trazendo para a discussão. Obrigada. Até logo a todos. Eu aproveito para convidar todos para acompanharem, né, para acompanhar os próximos episódios que virão aí, para que todos possamos debater e compreender novos temas. Tchau, tchau. Obrigada, até logo. Tchau, gente.